Com o encerramento da CPI do crime organizado e da CPMI do INSS, senadores agora buscam um novo caminho para dar continuidade às investigações que envolvem o caso Master. A estratégia em discussão é levar o tema para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida pelo senador Renan Calheiros, que já havia tentado, ainda em fevereiro, inserir o colegiado no debate ao marcar o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro. Para a gente entender essa movimentação e para posicionar a investigação, quais os próximos passos no Senado, convidamos o Gustavo Zucker, que é repórter da coluna do Igor Gadelha, que já está aqui comigo. Muito obrigada mais uma vez, falando sobre Daniel Vorcaro. Aliás, Daniel Vorcaro que está na pauta da semana em diversos assuntos. E agora, de que forma o Congresso Nacional quer falar sobre Master, já que não tem mais CPMI? Isso, primeiro, boa tarde, Neila, boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando o Contexto Metrópolis. É isso, com o final da CPMI do INSS e da CPI do crime organizado, é claro que os senadores em ano eleitoral não iriam deixar o caso Master morrer tão facilmente assim no Senado Federal, porque é um assunto importante, um assunto que deve balizar alguns votos aí e um assunto que, claro, que permite aos senadores continuarem aparecendo bastante, falando com o eleitorado e mostrando que são contra a corrupção e que querem levar as investigações do caso Master até as últimas consequências. Sem a CPI do crime organizado, que, apesar de tratar de crime organizado, tentou ali pisotear um pouquinho ali o caso Master, e a CPI do INSS, que também foi atrás dos dados do Banco Master e do Daniel Vorcaro, agora os senadores já tentam retomar esse assunto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é uma das duas grandes comissões do Senado, ao lado da Comissão de Constituição e Justiça. Então, para quem não lembra, ali em fevereiro, enquanto a CPI tentava marcar um depoimento do Daniel Vorcaro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, também ali criou uma subcomissão para tratar exclusivamente do caso Master e tentou ali negociar a ida do Daniel Vorcaro ao Senado para prestar um depoimento. Claro, esse depoimento acabou não acontecendo nem na CPMI, nem na Comissão de Assuntos Econômicos, ficou ali o Daniel Vorcaro alegou que precisava vir em um avião fretado, um avião de um suposto advogado, um avião particular, não queria voar em voo comercial. O ministro André Mendonça negou essa possibilidade, falou que ele teria que viajar como qualquer um, acompanhado pela Polícia Federal, e o depoimento acabou não acontecendo, especialmente porque ele acabou preso preventivamente depois, por ordem do ministro André Mendonça. Agora, qual que é o objetivo? Os senadores sabem que não tem como marcar depoimento do Daniel Vorcaro, nem do Fabiano Zettel. Se a CPI, se a CPMI, que tem poder de investigação, não conseguiu, se o Supremo está entendendo que o Daniel Vorcaro, que o Fabiano Zettel e que outras personalidades ligadas ao caso Master não têm obrigação de depor no Congresso Nacional, então a estratégia vai ter que mudar. E qual que é essa estratégia? Pedir acesso aos documentos sigilosos que as comissões de inquérito tiveram acesso, especialmente agora os documentos, os relatórios da Receita Federal, outros relatórios do COAF, dados da ANAC sobre voos que a CPI do crime organizado teve acesso. Então, por exemplo, eles querem acessar os relatórios da Receita sobre os pagamentos efetuados pelo caso Master, aqueles relatórios que depois a imprensa conseguiu ter acesso ali com as nossas fontes e que mostraram os pagamentos ali para o escritório Barsi de Moraes, comandado pela doutora Viviane Barsi, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Querem ter acesso também a outros documentos. A CPI teve acesso a sigilo telemático, a sigilo de aplicativos de mensagem ali do Master. Como eu falei, dados dos voos da ANAC, da Prime Taxi, aquela empresa que fazia a gestão dos aviões do Daniel Vorcaro e de outros bens de luxo, e que supostamente ministros do STF, além de caciques políticos, voaram ali pelo Brasil e pelo mundo junto nas asas de Daniel Vorcaro. Eles querem ter acesso a tudo isso. O primeiro movimento foi um pedido da senadora Damares Alves, do Republicanos aqui do Distrito Federal, pedindo que os documentos da CPI do crime organizado não sejam simplesmente arquivados ali no Senado Federal, onde ninguém vai ter acesso, mas que sejam compartilhados com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Claro, isso é um pedido, isso é uma estratégia, essa estratégia tem uma série de barreiras pela frente. A primeira é, claro,
a própria Comissão de Assuntos Econômicos, que precisa votar esse requerimento, né? A presidência da Comissão de Assuntos Econômicos é do senador Renan Calheiros, alguém com boa interlocução ali com a presidência do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, que aparentemente não tem muito interesse em retomar investigações do caso Master em pleno ano eleitoral, em que vários caciques políticos vão estar comprometidos. Depois, claro, se isso for aprovado, precisa ainda passar pela presidente do Senado, precisa concordar e enfrentar possíveis questionamentos da Justiça. Agora, que a oposição no Senado Federal não vai desistir de ter acesso aos documentos do caso Master ali para continuar a investigação, mesmo em uma comissão que não tem poder de investigação, tem apenas poder de fiscalização, eles vão tentar e vão insistir para que, pelo menos ali pelos próximos meses, o caso Master não morra dentro do Senado Federal, Neila. Bom, agora resta saber se esse assunto vai seguir, porque a gente tem Davi Alcolumbre que não tem simpatia por esse assunto. Não, nem um pouco. Ele prefere que o caso Master fique com a Polícia Federal, fique sob o comando do STF, fique em outras praças e não no Senado, onde há um movimento político justamente para que não ocorra, né, novas investigações. Se o Davi Alcolumbre quisesse, ele poderia, por exemplo, botar para andar a CPI do caso Master ou a CPMI do caso Master, que já tem assinaturas. Mas vamos lembrar, a CPMI já tem assinaturas suficientes para ser aberta. Ele só topou abrir uma sessão do Congresso Nacional para votar os vetos à dosimetria com o acordo com a oposição para que não haja nenhum pedido para que a leitura da abertura da CPI do Master seja incluído na pauta. Pelo contrário, ele convocou uma sessão extraordinária do Congresso só com os vetos à dosimetria na pauta e com a promessa de que não será pedido a inclusão na pauta da leitura da abertura da CPI do Master. O entendimento, gente, é mais ou menos de que em sessões do Congresso que já tenham as assinaturas necessárias para a abertura, seja algo praticamente protocolar. O presidente lê ali quando tem os pedidos. Isso aconteceu, por exemplo, na CPMI do INSS. Ele segurou um pouco ali para ver como iam andar as investigações, mas quando teve que convocar uma sessão do Congresso para votar, por exemplo, o orçamento de 2026 ou outros vetos possíveis do presidente Lula, ele acabou tendo que ler a CPI do INSS e abriu a CPI, né, meio também ali sem ter tanta vontade de fazer uma investigação ali às portas do ano eleitoral ali no final de 2025, e quando teve a oportunidade de prorrogar a CPI, justamente no momento em que a comissão de inquérito avançava sobre o caso Master, ele pegou e falou, não quero, não tem interesse, não vou prorrogar, não prorrogou nem a CPI do INSS, nem a CPI do crime organizado, as duas que estavam tateando ali em busca dos documentos do Daniel Vorcaro, do caso Master, dos sigilos, e que sigilos que podem, como eu falei, envolvem desde caciques políticos, ministros do STF e outros possíveis aliados do Davi Alcolumbre ali no Senado Federal. Então, realmente é uma série de dificuldades para continuar uma investigação no Congresso Nacional do caso Master. Claro, a gente tem o STF comandando uma investigação, a Polícia Federal, a gente sabe que o Daniel Vorcaro está negociando uma delação. Isso é importante, isso seria, né, a cereja no topo do bolo, uma delação do Daniel Vorcaro ali, mas no Congresso a ideia da cúpula do Congresso é, olha, deixa isso com a Polícia Federal, deixa isso com o STF, a gente aqui agora é ano de eleição, a gente vai tratar de eleição, né, a gente vai tratar, por exemplo, de PEC 6x1 na Câmara, depois essa PEC tem que ir para o Senado Federal, tem PEC da segurança, tem outros temas, vamos dizer assim, mais populares e menos espinhosos para a cúpula do Congresso tratar do que ficar ali tateando os documentos sigilosos de Daniel Vorcaro, vendo para quem ele pagou, com quem ele voou, né, e quais foram as relações comerciais dele com grandes caciques políticos, Neila. Agora, qual a força de Renan Calheiros? A gente sabe que ele é um parlamentar muito forte, mas qual a força de Renan Calheiros para conseguir isso? E qual o interesse dele de manter esse assunto quente, efervescente dentro do Senado? É a grande pergunta. Ele queria um depoimento de Daniel Vorcaro, porque era um momento em que o caso Master ainda não estava pegando tanta gente grande aqui em Brasília, não estava envolvendo tanta gente grande aqui em Brasília. Agora, vamos ver, ele tem esses requerimentos que ele pode pautar para tentar ter acesso a esses dados sigilosos que a CPI teve acesso. Ele vai ter interesse em pautar isso?
A gente, claro, a gente tem agora, semana que vem, deve ser uma semana mais parada no Congresso Nacional por conta do feriado. Depois a gente também, daqui a 2, 3 semanas, a gente já tem o 1º de maio também, que é outro feriado. Depois tem o mês de maio ali, que provavelmente vai ser muito concentrado nas últimas pautas do ano ali a serem tratadas, porque depois já vem junho. Junho é mês de festa junina, e festa junina em ano eleitoral é mais importante do que o normal para os políticos, porque é o momento deles irem às suas cidades e participarem das festas, participarem dos eventos ali, mostrarem que as festas às vezes teve uma ajudinha de uma emenda parlamentar aqui e ali, né? Olha só tudo que eu fiz. É um momento de pré-campanha muito pesado. Vai querer trazer esse caso master de volta para a Comissão de Assuntos Econômicos? É um questionamento que os parlamentares de oposição fazem. Agora, vamos entender, quando o parlamentar de oposição bota uma estratégia para andar, não necessariamente essa estratégia precisa ser efetiva. Essa estratégia, às vezes, é uma estratégia mais para o eleitorado ver, uma estratégia mais para ele fazer os famosos cortes nas redes sociais, né? Fazer ali um gesto de que, olha, minha intenção é investigar, minha intenção é continuar ali tratando, indo atrás. Não tenho rabo preso com o Banco Não Master. tenho rabo preso com o Banco Master, exatamente. Então, assim, não necessariamente essa estratégia vai andar, né? A gente já viu que existe uma série de empecilhos pro caso Master no Congresso Nacional. Mas é isso, parlamentares de oposição querem continuar investigando o caso Master com os documentos da CPI do crime organizado. E lembrando, CPMI tem poder de investigação, ou tinha poder de investigação antes das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Comissão de Assuntos Econômicos é uma comissão permanente do Senado Federal e que tem uma função mais de fiscalização, mais de debate de pautas relacionadas à economia, fiscalização do Ministério da Fazenda, fiscalização do Poder Executivo. Não tem poder de investigação, não tem poder de indiciar ninguém, não tem poder de convocar testemunhas. Comissões permanentes do Congresso Nacional só podem convocar ministros de Estado, né? Só podem convocar o ministro da Fazenda, só podem convocar... Aliás, até o presidente do Banco Central, há uma dúvida interna se pode ser convocado ou não. Geralmente acaba virando um convite, né? Ele comparece voluntariamente para não ter essa briga jurídica ali. Todo mundo combina ali nos bastidores com a liderança de governo para chamar por convite muitas vezes. Então eles não têm esse poder de investigação. Comissão de Assuntos Econômicos é a comissão de fiscalização do Poder Executivo e de debates de pautas que pintam ali no Senado Federal sobre política econômica, e não como seria uma CPI do caso Master. A CPI do caso Master, se fosse aberta, aí sim ia colocar o dedo em tudo, ia pedir acesso a todos os documentos, ia pedir acesso ao celular completo do Daniel Vorcário, que acabou sendo retirado da CPMI do INSS ali aos 45 do segundo tempo, ia pedir ali acesso a todos os passageiros que voaram nos aviões do Daniel Vorcário, ia pedir acesso à quebra de sigilo telemático de mais personalidades ligadas ao caso Master ali, que pode também ter informações, né? E ia incomodar especialmente o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar também, gente, a gente está vivendo uma crise entre Senado Federal e Supremo Tribunal Federal por causa do relatório que sequer foi aprovado na CPI do crime organizado e que pediu o indiciamento de 3 ministros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, por crime de responsabilidade. Não é por crime, né, não é por crime, vamos dizer, do Código Penal, não é por um crime, né, criminal, com o perdão do pleonasmo ali. Seria por crime de responsabilidade, indicando que eles, de certa forma, se envolveram no caso sem poder se envolver no caso por causa das suas relações com o Daniel Vorcário. Isso já gerou uma crise tão grande que agora a gente vai discutir nos próximos meses no Senado Federal, não se o Banco Master fez isso ou aquilo, mas vai discutir se o senador Alessandro Vieira, que foi o relator da CPI, pode ou não ser processado por causa do seu relatório, né? O que seria algo inédito, porque justamente a Constituição protege os parlamentares em votos, em palavras, e acho que não tem um caso mais cristalino do que tentar julgar um senador justamente pelo relatório dele na CPI do crime organizado. Então, a briga vai ser essa. E ainda dentro de uma CPI, que tem força, poder de investigação e de delegado. O Alessandro Vieira já respondeu a PGR, não foi nem intimado e já respondeu a PGR alegando justamente isso. Como que eu sou parlamentar, eu tenho um mandato, como que eu vou ser processado por um voto, como que eu vou ser processado por um relatório que sequer foi aprovado, e é justamente isso que a imunidade parlamentar serve.
Claro que o Supremo tem os entendimentos dele sobre imunidade parlamentar que muitas vezes são um pouco heterodoxos ali. Já teve o caso do Daniel Silveira, que foi condenado, foi preso por causa de ameaças contra ministros, né, numa crítica que ele fez ali, num vídeo que ele gravou nas redes sociais, que foi considerado acima do tom do que permite a imunidade parlamentar. Então, nos próximos meses ali, e aí já é opinião, não é apuração, provavelmente no Senado Federal a gente vai estar debatendo isso. Qual é o limite da imunidade do senador Alessandro Vieira quando toca em ministros do Supremo Tribunal Federal? O caso Master, talvez, se conseguir andar na CAI, já vai ser uma vitória gigantesca para a oposição ali, que tem vontade de fazer esse caso andar, Neila. Seguimos acompanhando, vamos ver até que ponto o Senado vai conseguir andar no caso Master em ano eleitoral sem que o presidente da casa tenha afinidade ou simpatia pelo assunto. Gustavo Zucchi, obrigado pela análise, apuração e opinião aqui pra gente. Gente, obrigado, Neila, obrigado a todo mundo que acompanha aqui o Contexto Metrópolis e até a próxima. Até.